Senhor presidente, muito rápido, entendendo aqui que nós, da bancada do PSOL, votamos favoráveis justamente porque entendemos que a Defensoria Pública ela precisa ser fortalecida. E mais que fortalecida, precisa de um reconhecimento não só dessa casa, mas um reconhecimento na sociedade do quanto essa instituição é fundamental. E, obviamente, que para isso ela precisa de autonomia, ela precisa de recursos, ela precisa também ser reconhecida no parâmetro das outras instituições, para que a gente não tenha distorções entre as instituições, que a gente vê muito acontecer isso, em especial no sistema de justiça. Então, quando a gente fala de Defensoria Pública, a gente está falando exatamente da oportunidade, da possibilidade da nossa população mais pobre, da nossa população preta, pobre, favelada, acessar o direito, acessar a justiça. Então, é a Defensoria Pública que faz esse papel de maneira espetacular. E, obviamente, os funcionários técnicos administrativos da Defensoria Pública também precisam ser reconhecidos nessa atuação. E, senhor presidente, hoje eu realizei uma audiência pública falando de mulheres e violência do Estado. E a Defensoria Pública esteve presente com a sua ouvidora externa, a senhora Fabi. A ouvidoria da Defensoria Pública também é um órgão que a gente precisa fortalecer e garantir que possa existir de maneira concreta dentro da Defensoria, porque quando temos violações dentro das favelas e periferias, a gente conta com defensores e defensoras comprometidas com a Constituição brasileira, comprometidas com a defesa intransigente do direito à vida, mas é essencial que dentro de uma audiência pública dessa, como realizamos hoje, com familiares de vítimas do Estado, com pessoas que, inclusive, senhor presidente, sofreram com o massacre que aconteceu no Complexo da Penha, no Complexo do Alemão. Então, a gente precisa de uma Defensoria Pública forte, respaldando e resguardando o Estado democrático de direito e garantindo que essas pessoas que foram violadas possam ter acesso à justiça com dignidade, sem ser criminalizada porque defende direitos humanos, sem ser criminalizada porque é preta, pobre e favelada. As pessoas, pelos olhos da Defensoria Pública e pelos olhos da Justiça, têm que ser reconhecidas na sua integralidade, como demonstra a Constituição brasileira. Então, parabéns à Defensoria Pública pelo trabalho e que nós sejamos parceiros aí na luta por dignidade humana. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu venho a essa tribuna hoje após mais uma situação extrema para as mulheres do Estado do Rio de Janeiro, que é exatamente mais um feminicídio. E a vítima da vez é a Marineuza dos Santos, de 45 anos, que foi morta em Duque de Caxias pelo seu ex-companheiro, na frente dos filhos de 3, 9 e 16 anos. Essa é uma situação extremamente gravíssima, onde a violência contra a mulher, o machismo, a lógica patriarcal, que muitas vezes quer que essa mulher seja patrimônio desses homens, tem vitimado de maneira concreta as nossas mulheres, não só no Estado do Rio de Janeiro, mas também vitimado em todo o Brasil. A gente já contabiliza, antes mesmo do final do ano, a triste marca de 1.000 mulheres vítimas de feminicídio no Brasil, ainda em 2025. Outras 2.700 mulheres foram vítimas de tentativa de feminicídio. Ou seja, há uma epidemia de feminicídio no nosso país, no nosso Estado, que tem inviabilizado a vida das nossas mulheres, que tem colocado a violência contra a mulher, a violência de gênero, como uma prática cotidiana. E, é claro, nós somos aí a 5ª população no mundo que mais mata mulheres no planeta, e isso não é por acaso. Essa lógica de misoginia, a lógica de ódio contra as mulheres, de inviabilização das mulheres, seja onde é que ela esteja. A gente tem como exemplo o assassinato das funcionárias do Cefet, mulheres que estavam numa postura ou numa função de chefia no Cefet e foi morta por um dos funcionários que não aceitava. Foram mortas, né? Foram 2 mulheres mortas
porque um funcionário não aceitava ser chefiado por mulheres. Ou seja, aquilo que a gente tem falado de ódio contra as mulheres, que aqui nessa casa muitos vão dizer que é mimimi, que é vitimismo, mas não, é evidente. O que nós temos concretamente é uma sociedade que ignora, que inviabiliza a vida das nossas mulheres. E, sem dúvida nenhuma, essas últimas vítimas demonstram o fracasso de uma rede de acolhimento, uma rede de proteção que assegure a possibilidade dessas mulheres viverem plenamente na nossa sociedade. A gente já viu que o feminicídio é só a ponta de um iceberg que fica ali, visível para todo mundo, mas que embaixo, nesse gelo profundo, tem ali todas as violências, desde as violências psicológicas, que não são violências que se enxerga à primeira vista, desde as violências patrimoniais, que é exatamente a ameaça e tentativa de inviabilizar ou de controlar essa mulher por questões patrimoniais, por questões financeiras, inclusive dizendo que se largar esse abusador, ela não terá como sobreviver, como se sustentar e nem sustentar seus filhos nessa sociedade. Então, tem vários tipos de violência que muitas vezes são escondidas, porque a lógica e sempre foi, nessa sociedade machista e misógina, briga de marido e mulher, não se mete a colher. E essa mulher é assassinada, ela é morta. Há 20 anos atrás, a minha prima foi assassinada pelo seu ex-companheiro. Assassinada também diante do que toda uma situação de, por exemplo, afastar essa mulher, esse agressor, tenta afastar essa mulher do seu convívio familiar. Tenta afastar essa mulher das suas amigas, de pessoas que podem contribuir e ajudá-la num processo de violência. Mas, infelizmente, o que a gente tem hoje são as instituições não funcionando da maneira que deveriam funcionar. E é claro, se a gente olha, a Lei Maria da Penha é uma das leis mais avançadas no Brasil e no mundo com relação à violência contra a mulher, mas a gente acaba que se limita numa lógica quase que punitivista do agressor, mas não consideramos, e aí onde a gente precisa legislar, dentro das casas legislativas, para que a prevenção ocorra de maneira concreta. Sem dúvida nenhuma, nós apresentamos aqui uma lógica que a gente precisa preconizar, que é exatamente a prevenção à violência contra a mulher. E a gente entende que as escolas, que o espaço de produção do saber e do conhecimento são espaços importantes para que a gente articule a percepção já nas crianças, já nos meninos, logo na infância, de que as mulheres precisam ser respeitadas, de que as mulheres não são propriedades dos homens. Inclusive, apresentei um projeto de lei nessa casa pela escola sem machismo, exatamente aquilo que alguns vão chamar aí de ideologia de gênero. Pelo contrário, o que a gente está fazendo é uma luta pela vida das mulheres que são colocadas em risco por uma lógica que tenta inviabilizar a vida das mulheres em todos os espaços. Então, fica aqui não só a nossa solidariedade a essas famílias enlutadas, fica aqui a nossa disposição de luta. Estivemos no último domingo em Copacabana, irmanadas com outras mulheres que fizeram um ato indo levante pela vida das mulheres, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, entendendo que ganhar as ruas é também ganhar corações e mentes para algo que é central para a vida plena dessas mulheres, que é acabar de uma vez por todas contra essa lógica de violência que as mulheres sofrem no nosso país. Então, nesse sentido, é central que a gente tenha políticas públicas de prevenção, políticas públicas que garantam o ensino nas escolas para uma lógica antimachista, antimisógina. A gente tem visto, inclusive, as redes sociais sendo utilizadas para a proliferação de ódio contra as mulheres. A gente viu o Red Pill, e a gente viu que um dos integrantes desse Red Pill foi preso em São Paulo porque violentou e estuprou a sua
namorada, e ela o denunciou, inclusive uma figura que é da extrema-direita, que é desse partido aí do Bolsonaro, que odeia e que provoca o ódio contra as mulheres. A gente sabe, obviamente, que isso tem um custo, que isso custa a vida das nossas mulheres, seja nos espaços de trabalho, como aconteceu com a Alane e a sua amiga, que chefiavam homens e o funcionário não queria ser chefiado por duas mulheres e assassinou essas mulheres a sangue frio dentro do Cefet, aqui no campus do Rio de Janeiro. Inclusive, amanhã terá, às 7 horas da manhã, um ato em frente ao Cefet, em memória dessas duas funcionárias importantes do Cefet, que ali tinham um trabalho central com os jovens e adolescentes em cursos profissionalizantes. Então, olhar para essa sociedade que está extremamente adoecida e embrutecida diante da violência contra a mulher, essa sociedade que nega direito às mulheres, inclusive, quando a gente fala aqui do orçamento do Estado, e nós temos denunciado, não só pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que eu presido, nós temos denunciado frequentemente a falta de orçamento para a garantia de políticas públicas para as mulheres. Para vocês terem uma ideia, a Secretaria de Estado do Rio de Janeiro de Políticas para Mulheres só tem disponível cerca de 33 milhões em seu orçamento. Ou seja, quando a gente olha, por exemplo, o orçamento de segurança pública, que é 13 bilhões, vai olhar outros orçamentos que, obviamente, quando a gente olha a pobreza que é o orçamento para a política de mulheres, a gente fica escandalizado. É o terceiro pior orçamento na estrutura do Estado com relação à política de mulheres. Então, o orçamento, a peça orçamentária, demonstra para a gente qual é a prioridade de um governo. Isso demonstra que a prioridade do governador Cláudio Castro não é salvar a vida das mulheres, não é garantir políticas públicas para as mulheres. Inclusive, denunciamos, porque nós colocamos lupa sobre o orçamento de mulheres e verificamos que não houve qualquer investimento para a política de emprego e renda para as mulheres. Então, nesse sentido, é central que a gente tenha políticas de prevenção. Quais são as políticas de prevenção? É na educação, exatamente para que a gente não tenha crianças, jovens, meninos crescendo com uma lógica de violência contra a mulher e de desrespeito contra as mulheres. É a gente garantindo que essa mulher que está numa situação de ciclos de violência possa ter a sua autonomia financeira, tendo ela acesso a um emprego, acesso a uma renda, acesso a, inclusive, moradia popular, porque muitas vezes ela mora na casa do agressor e, se sair dessa casa, ela vai ter que ir para a rua com seus filhos. Então, tem toda uma lógica que o poder público poderia estar intervindo, mas não está. Com essa miséria de 33 milhões para a Secretaria de Políticas para as Mulheres, a gente não tem a efetivação de nenhuma das leis que votamos nessa casa para garantir uma rede de proteção às mulheres, muito menos uma rede de prevenção à violência contra a mulher. Então, é gravíssimo o que nós estamos vivendo, é uma epidemia de feminicídio, e enquanto a gente não tratar isso concretamente, nossas mulheres, nós continuaremos alvos de uma lógica muito perversa que mistura covardia, porque não venham me dizer que esses homens que aumentam a voz, tentam cercear as mulheres, tentam ameaçá-la, ou então ameaçam, ou então batem, que são homens covardes. Então, toda violência contra a mulher tem por trás a covardia desses homens. Homens covarde que tem a sua masculinidade frágil, porque não consegue olhar essa mulher com a sua autonomia, com a sua possibilidade de enfrentar essa sociedade, que muitas vezes é uma mulher que está aí enfrentando, por exemplo, uma rotina de um trabalho de escala 6x1, que ela não tem nem condições de levar o seu filho ao médico, não tem condições de ir a uma reunião escolar, porque se for, vai perder o emprego. Então, nós também temos falado que o impacto dessa escala extenuante de trabalho vai exatamente contra essa mulher
essa mulher, muitas vezes negras, da favela e periferia, que também é a maioria das vítimas de feminicídio. Então, o que a gente tem é um ciclo de violência, é um ciclo que vai se apurando cada vez mais, que a gente vai negando o direito a essa mulher a ter vida plena na nossa sociedade. Então, o que a gente reivindica aqui é exatamente políticas públicas de prevenção à violência contra a mulher. A Sala Lilás, que nós estreamos aqui nessa casa, faz um atendimento multiprofissional, é a primeira Sala Lilás de atendimento a mulheres em casas legislativas do Brasil. Essa Sala Lilás já atendeu cerca de 800 mulheres em 2 anos de atendimento aqui na Assembleia Legislativa, num atendimento multifacetado. Essas mulheres são atendidas por psicóloga, assistente social e também advogados que fazem os encaminhamentos para que ela seja atendida na rede que o Estado dispõe para o seu acolhimento. Então, se você, mulher, ou se você que conhece uma mulher que está passando por um ciclo de violência, não se cale. Mulher, não se cale. O seu silêncio não vai te proteger. O que vai te proteger é a garantia de costurar essa rede de atenção, seja com familiares, sejam com amigos, mas seja também com instituições. Então, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, aqui da Assembleia Legislativa, a Sala Lilás, tem um 0800 que você pode ligar e garantir aí o seu atendimento. Entra no site da Assembleia Legislativa que você vai conseguir ter esse atendimento com multiprofissionais para garantir essa rede de atenção, acolhimento e prevenção à violência. Então, fica aqui a minha solidariedade a todas essas famílias que choram a perda das mulheres, essas famílias que hoje, essas mulheres, inclusive, a Marineuza acabou deixando órfão 3 crianças e adolescentes, uma de 3 anos, outra de 9 anos, 16 anos, e o impacto que isso tem. Esse ex-companheiro agressor de Marineuza a assassinou na frente dos seus filhos, lá em Duque de Caxias. Então, são violências que a gente não pode naturalizar. Essa é uma situação limite sobre a vida das mulheres e é central que as casas legislativas, que o poder público construa a possibilidade dessas mulheres sobreviverem e viverem dignamente. Então, o meu abraço, o meu acolhimento, a minha solidariedade a essas famílias que choram a perda de uma mulher que é mãe, é filha, é irmã, é neta de outras mulheres que, sem dúvida nenhuma, terão que arcar com o cuidado dessas crianças na falta dessa mãe, que esse agressor homem acabou tirando a vida dessa mulher. Então, tenha o meu abraço, o meu respeito e a disponibilização da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher para o atendimento à população. Muito obrigada, senhor presidente. Nobre deputada, quero fazer coro com Vossa Excelência, quando Vossa Excelência fala exatamente a questão de feminicídio, que é uma coisa que me preocupa muito. Eu tenho uma mãe, eu tenho uma filha, isso é uma coisa realmente que nos assola. Falando da minha cidade, Duque de Caxias, que sempre é notícia, infelizmente, mas além da questão das 2 professoras que morreram ali no Cefet, mas fazer também coro com Vossa Excelência, falando, nunca esquecendo da Esther, que foi espancada por um traficante conhecido como Coronel, que é o Bruno da Silva, lá no Muquiço, em Guadalupe, porque ela não quis sair do baile funk. Eu acho que a gente tem que fazer um movimento, e eu gostaria de fazer esse movimento junto com a senhora, para nós falarmos das covardias que os traficantes fazem com as mulheres. E da dona Marli, também uma senhora de 60 anos, foi morta dentro da sua casa. E que nós precisamos também fazer movimentos por essas mulheres também, contra esses traficantes que fazem o que querem. As leis são eles que fazem. E muitas das vezes, eu infelizmente sou um deputado que eu não consigo adentrar hoje numa comunidade, porque eu combato muito essa questão de tráfico, de milícia, o que seja, narcomilícia, que hoje são terroristas, porque infelizmente, se eu entro, acontece o que aconteceu comigo da última vez, a bala come em cima de mim. Mas eu acho que esse movimento também, conforme Vossa Excelência falou, dessas outras mulheres, ao qual eu sou solidário também, temos que fazer pela Esther. Nós temos que fazer uma campanha forte para poder pegar esses vagabundos. E esse papel tem que ser feito por todos os deputados aqui, e faço coro. Tanto as 2 da Cefet, salvo se eu me engano, a senhora falou também sobre uma hoje em Duque de Caxias, que eu não pude ver,
faço coro junto com a senhora, mas não vamos esquecer da dona Marli, não vamos esquecer da Esther, não vamos esquecer de tantas outras mulheres que morreram na mão de traficantes e, foi esquecido. Sem dúvida nenhuma, senhor presidente, Vossa Excelência está coberto de razão. Não há qualquer parcimônia ou aceite dessa presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher sobre qualquer tipo de violência que as mulheres sofrem. Eu não tenho dúvida que, obviamente, os criminosos também cometem violência contra as mulheres, os policiais cometem violência contra as mulheres. A gente teve lá na sua cidade, Duque de Caxias, o assassinato da soldado, a tentativa de assassinato da soldado Viviane, dentro da DEAN de Caxias. O agressor era um ex-namorado de Viviane, um soldado que trabalhava na delegacia lá de Duque de Caxias. Policial civil, me desculpe, policial civil, e ele atirou na Viviane no pátio da delegacia, lá de Duque de Caxias, deu 8 tiros na Viviane. Graças aos deuses, às deusas e os orixás, Viviane sobreviveu, mas não tenha dúvida, a marca na vida dessa mulher que trabalhava na DEAN, na luta pela vida de outras mulheres, no acolhimento a outras mulheres vítimas de violência, também foi vitimada e, graças a Deus, sobreviveu. Mas não tenha dúvidas, senhor deputado, a violência contra a mulher, ela não tem CEP. A violência contra a mulher, ela não tem classe social. A violência contra a mulher, ela não tem, obviamente, nenhum qualquer resquício de que possa ser impedido que essa mulher seja violentada. Então, o que vem na frente é que é uma mulher e que, portanto, numa sociedade machista, misógina, racista e patriarcal, tem muitas vezes essa mulher como se fosse patrimônio. Aí sejam criminosos, esses que Vossa Excelência muito bem relatou, seja aqueles que a gente considera não criminosos, mas que também praticam violência contra a mulher e são criminosos, ao meu ver, igualmente. Então, muito obrigada, senhor presidente, que possamos lutar juntos pela vida das nossas mulheres. E só para enaltecer o discurso de Vossa Excelência, que a senhora colocou, infelizmente, da minha colega Viviane, que é policial como eu sou, mas graças ao nosso Deus, mas Deus usa. E quem neutralizou o policial que estava, infelizmente, incorrendo num crime, foram policiais. Então, nós cortamos na carne, literalmente, quando temos que fazer. E assim os policiais fizeram. Não pensaram 2 vezes e neutralizou aquele que estava errado. E por isso, quando eu falo neutralizar sempre aqui, é exatamente isso. Aquele que está errado, mesmo cortando na carne, não entendendo questão psicológica que seja, mas é um crime, e os policiais agiram de forma plena e corretíssima. E salvou realmente, graças a Deus, e aos nossos policiais. A Viviane hoje está viva, em pleno exercício do seu serviço.